Está começando mais um Comentando no QG, que quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e hoje temos episódio duplo. Só Deus sabe como eu vou editar isso, mas... Editar não, né? Como eu vou fazer a montagem disso, mas enfim. Hoje é episódio duplo. Esse episódio que você está vendo agora, como você está vendo, ele tem a mesma numeração 122, mas, porém, entretanto, todavia não obstante, ele é a primeira parte de um episódio que também sai meio-dia. Necessariamente esse é o caminho até o episódio do meio-dia. Então, para não ficar muito distoante, ou até mesmo não dar numerações diferentes, esse é o meu primeiro teste de uma ideia que eu tive para podcast dentro do Comentando, que é o lado A e o lado B. O lado A, geralmente, ele vai ser ou alguma coisa que vai nos guiar para a pauta principal, ou vai ser a versão sem spoilers de algo. Então, quando eu for falar em um filme que você vê que tem um podcast lado A, você pode ter certeza que vai ter um lado B, e o lado B terá spoilers. Quando você ver um podcast como esse, que é um papo sobre, entre parênteses, uma brincadeira com Road to, ou caminho até, já saiba que sim, teremos outro episódio ao meio-dia. Ou seja, teremos o episódio ao meio-dia. O episódio de meio-dia, ele é pra falar de Digimon Adventure 2 The Beginning, ou início. E esse não sei do horário, é como vocês também na thumbnail, é o caminho até lá. Então vou falar de 3 filmes de Digimon. Mais precisamente eu vou dar uma pincelada ali sobre os filmes do Diaboromon e sobre o The Last Evolution. Tá, então se acomoda aí, bora papear um pouquinho sobre esses filmes, porque olha, tem coisa bem interessante pra falar. Começando do filme do Diaboromon, porque até tô com algumas coisas aqui pra gente comentar um pouco. O filme do Diaboromon, o primeiro, né, que é o Bokura no War Game, ou War Game, ou no português, Nosso Jogo de Guerra, ele foi o primeiro filme, assim, ele foi o segundo filme de Digimon, cronologicamente falando. O primeiro é o Digimon filme, o Gekijoban, que é aquele do primeiro incidente, né, quando Greymon surge a primeira vez, que todos são crianças. Esse é o segundo filme, se passa após eventos do Digimon Adventure. Um dado curioso que eu tô olhando aqui, né, nas informações, é que o filme ele saiu em 4 de março de 2000 e o anime ele termina em 26 de março de 2000, o Digimon Adventure 1. Então meio que o filme ele saiu ali sendo um pós, mas que saiu um pouco semanas antes aí realmente do final efetivo da série. Então isso é bem interessante mencionar, uma curiosidadezinha boba. Mas Digimon Adventure Bokura no War Game, ele é um filme muito legal. Eu acho que é um primeiro ponto que eu acho que vale mencionar. E é uma constante, tá? Uma coisa que eu vou deixar adiantado tanto aqui, quanto quando eu for falar do Digimon The Beginning. É basicamente isso. Digimon ele tem uma constante muito grande em seus filmes quando realmente a equipe tá empenhada. Porque são filmes que são legais, são filmes que funcionam muito bem e, acima de tudo, são filmes que agregam muito na lore geral, assim, da série. Esse do Diaboromon, ele já é interessante porque ele é um pós-série, então a gente já passou por todas as aventuras de escolhidos e já sabe tudo que eles passaram. E aqui a gente tem basicamente um vilão que ele surge do nada, ele se demonstra uma ameaça muito grande, e é uma ameaça que a princípio parece boba, mas à medida que o filme vai passando, ela vai se mostrando uma ameaça realmente perigosa, né? Uma ameaça que, como o próprio nome sugere, ele decide brincar de guerra com as crianças. Então, para que as crianças não impeçam, por exemplo, ele lança um míssil. É a primeira vez também que a gente tem uma digivolução, né, de fusão, uma digifusão, que é um Jogras. É a primeira vez, né, que inclusive aparece o Omegamon. Então, assim, ele é um filme que, pra mim, ele é muito legal. Tanto que, tipo assim, os 2 primeiros filmes eu vou comentar muito pelo conta do massa velho do negócio, da diversão que ele gera e das ideias bem interessantes que a série quer trabalhar. Porque, ainda assim, eles são mais aventuras divertidas do que os 2 filmes que vêm posterior, né? Que são o Kizuna, né, The Last Evolution, e o The Beginning, que são 2 filmes bem diferentes em suas propostas. Mas sim, são filmes muito bons aqui, né? A gente tem 2 filmes muito bons. O Bokura no War Game, ele é um filme que eu já tinha visto quando era muito novo, porque ele veio naquele compilado de Digimon filme americano. Então sim, eu já tinha um carinho muito grande por esse filme. Quando eu vi a versão japonesa, que foi recente, com legenda e tudo mais, foi aí que eu realmente vi que é um filme que ele agrega muito, ele realmente tem uma certa seriedade em alguns momentos, não é um filme adultão, mas ele é um filme que ele carrega alguma seriedade ali, de realmente mostrar que o inimigo da vez, ele mete um medo real. Então a forma como a história trabalha é muito boa, a forma como a trama vai avançando é muito legal.
tá? Então, assim, é um tipo de filme que eu recomendo pra quem quer realmente assistir alguma coisa antes, tal, de assistir o mais recente. E depois dele a gente teve aí a segunda temporada, né, o Digimon Adventure 02, e pós Digimon Adventure 02 nós tivemos o segundo filme, né, que aí também saiu em março de 2001. Um ano aí depois que saiu o primeiro, que é o Digimon Adventure 02 Return of Diabolomon, ou Digimon Adventure 02 Diabolomon Strike Backs, ou em japonês Digimon Adventure 02 Diabolomon no Gyakushu. É a vingança de Diaboromon no bom português. Esse da vingança de Diaboromon, ele, primeiro, ele não saiu no Brasil dublado, então assim, é um filme que nós não tivemos acesso. Ele é um filme mais curto, inclusive, ele tem 30 minutos, é um episódio mesmo de série, e ele traz volta de Diaboromon, então acho que é legal que a gente vai fazer essa menção. Se no primeiro a gente tem um Diaboromon que surge do mais absoluto nada, gera uma ameaça real e nós temos todo um momento tenso, até os meninos conseguirem vencer, aqui não, aqui a gente tem um personagem que surge ainda mais do nada. Ele vem realmente pra usar um pouco a questão da lore, porque é bem interessante saber que o número de dias escolhidos na série, eles vão aumentando ao longo do tempo. E isso é mais explicado, né? Pra quem é mais fã de hardcore de Digimon, consegue explicar isso melhor. E aqui não, aqui o Diaboromon ele vai aparecendo, então ele vai saindo de forma física e acaba sendo meio que um filme para as crianças do Zero Two brilhar, porque as crianças do, né, os dias escolhidos do primeiro, eles não têm mais esse poder para ganhar do Diaboromon quando ele evolui, né? Ele passa de Diaboromon para Arma de Demon. E aí cabe às crianças ganhar. É um filme que, pra mim, ele é legal. Tipo, a primeira vez que eu vi, ele parecia muito mais legal do que na segunda. Na segunda, ele é um filme bom, mas, tipo assim, ele realmente é um episódio. Ele claramente é um episódio que, tipo assim, alguém olhou e falou, putz, isso aqui funcionaria muito melhor como filme. Se encaixaria muito melhor. Então, devido a isso, pra mim, não é a melhor coisa que existe. Mas é um filme muito bom. Ele mantém essa constante que eu digo que Digimon tem, tá? E sim, eu tô dando uma geral nesses filmes, mas realmente pra falar que, sim, se você pretende ver o novo filme, você não é obrigado a assistir nada que veio antes, tá? Só você ter um prévio conhecimento dos personagens talvez ajude um pouco, mas ele é uma porta de entrada muito geral, assim. Você pode assistir esse filme sem ter muito prévio conhecimento. Porém, Paulo, eu não quero ver 50 episódios de um Digimon, mais 54 do outro. O que você me recomenda? Veja os filmes, né? Veja essas ordens de filme. Vê os dois do Diaboromon e vê o próximo, que é o The Last Evolution Kizuna, que esse saiu em 2020, tá, no Japão. Ele saiu em fevereiro de 2020, um pouco antes aí daquele período nebuloso da vida do brasileirinho chamado pandemia. Tá, então assim, ele é um filme muito bom e ele é um filme que já pega um pouco algumas questões que a gente já queria abordar, né, se a gente for analisar, que o roteiro já quer mostrar, que é muita questão de amadurecimento, porque aqui a gente tem um filme que ele trabalha isso, ele trabalha que os escolhidos já são adultos, ele trabalha o conceito do porquê, né, de evolução, porquê os Digimons escolhem crianças, e mais do que tudo, ele cria uma vilã pra narrativa que ela funciona muito bem. Porque, assim, pra quem não viu o filme ainda, eu nem vou dar spoiler justamente por isso. Esse filme, ele funciona muito bem, ele desenvolve muito bem essa questão da maturidade. Inclusive, eu quero deixar muito claro que eu amo o conceito que a Menoa apresenta justamente da explicação do porquê Digimons escolhem crianças, pela capacidade de evolução, o que deixa muito claro que, à medida que a criança ela vai amadurecendo, ela vai evoluindo, o Digimon tende a acompanhar esse processo. Então é por isso que os Digimons, a princípio, eles têm aquela luta toda para conseguir fazer suas digievoluções. Então isso é muito interessante, isso funciona muito bem. E mais do que tudo isso, ela gera um drama real. É muito melodramático o filme, em alguns pontos sim. Só que ele é um filme que ele sabe apelar pra sua nostalgia de uma maneira eficiente. Ele não tenta vender um roteiro que vai ser todo quebrado, que às vezes você tem que entender muita coisa. Não, você pode assistir The Last Evolution sozinho, que você vai curtir, você vai conseguir entender os dilemas, você vai conseguir entender pontos da trama que realmente funcionam. Assim como você entende que as crianças, elas precisam avançar. Se elas quiserem realmente avançar a vida adulta, elas precisam abrir mão. Então o filme ele gira muito em torno disso. Nós temos momentos muito bonitos. Tem uma questão toda envolvendo a criança gênio, que às vezes amadurece de uma maneira muito cedo e
perde a sua infância, perde a sua, vamos dizer assim, inocência, né? Porque quanto mais adulto você vai ficando, menos inocente você vai sendo com relação ao mundo que o cerca. Então a forma como o debate é trabalhado aqui é muito bacana. E acima de tudo, é muito grandiosa, vamos dizer assim. Então, assim, é um filme que ele tem muita coisa que é positiva. É um filme que, de todos os três aqui, é o que eu mais gostei. Inclusive, é o que eu tô falando mais. Até por eu conseguir sentar e explicar melhor, porque ele não é um filme que ele se apega ao conceito da série televisiva. Ele entende que sim, que a gente precisa ter essa maturidade, que nós precisamos ter essa evolução. E é um filme que ele cresce muito bem. Ele se gera como um filme muito bom. E, no geral, os três filmes, eles agregam muito. E sim, esses episódios talvez não serão mais curtos, porque quando eu falo de filme eu não tenho como estender muito sem dar spoilers, e como eu não quero dar spoiler desses filmes, o que eu quero deixar muito claro é: você quer assistir alguma coisa de Digimon? Putz, quer assistir alguma coisa antes de ver o filme que está no cinema? Esses três filmes, eles são muito bons aí pra você assistir. Não vou indicar pra vocês onde vocês procuram, porque assim é isso, tá? Mas é meio complicado eu pensar e falar pra você: não assista os filmes. Assiste, que gera um argumento a mais, gera uma ideia a mais e ajuda você a expandir o seu conhecimento, assim, do que esperar desse novo filme, tá? Em especial porque o The Last Evolution, ele é o que mais casa com a proposta do que está sendo feito. Vou falar um pouco mais, obviamente, no episódio de meio-dia. Esse agora eu realmente não vou falar muito. Queria estender mais? Queria, mas eu vou acabar dando spoiler de algum desses filmes e comentando coisas que eu não deveria. Então, pra não dar spoiler e só deixar vocês com a curiosidade, vou parar aqui, vou falar pra você aguardar meio-dia e ouvir o episódio aí regular, a segunda parte, né, o lado B, e por hora dizer que é isso, né? É a primeira vez que você tá aqui no episódio? Seja muito bem-vindo, vai ouvir o episódio de meio-dia quando ele sair. Se você já tá ouvindo isso depois do dia que esse episódio tá saindo, ou seja, do dia 5 de dezembro, você já vai ter aí essa gama pra conseguir acompanhar, então aproveita bastante. Lembrando sempre que o Comentando, ele está nos principais agregadores, não deixa de recomendar o episódio pro seu amiguinho, e sim, eu tô fazendo isso muito rápido. Por hora é isso, um abraço, fui, mas meio-dia eu tô de volta.